Se Deus é o Criador de todas as coisas, e aquilo que Deus criou aponta para isso, e se Deus faz todas as coisas de forma perfeita, então por que motivo as coisas estão como estão? Olá, eu sou o seminarista Gabriel Bastos e nesse vídeo eu quero falar com você sobre o segundo tema da nossa série Minha Nova Vida. Como eu disse no princípio, essa é uma série feita pensando especialmente em você, que tem dado os primeiros passos em resposta ao chamado de Deus para a sua vida. E, como eu disse, nessa série nós estamos falando a respeito das verdades fundamentais da fé cristã. No primeiro vídeo nós vimos a respeito da criação. Nesse vídeo nós falaremos a respeito da queda. De acordo com a Bíblia, foi quando o homem, criado à imagem de Deus, tentou ser mais do que era, que ele tornou-se menos. Não porque, de alguma forma, a imagem de Deus no homem tenha sido retirada ou destruída. Afinal, se isso acontecesse, na verdade o homem deixaria de ser homem, tornaria-se algo diferente. Mas essa imagem que Deus colocou no ser humano foi manchada pelo pecado. Cada faculdade do ser humano, isto é, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas vontades, o seu corpo, foi atingido pelo pecado, de tal forma que agora o novo retrato da humanidade é de um ser caído e de um ser morto. O texto de Efésios, no capítulo 2, vai dizer assim: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês andavam outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera agora nos filhos da desobediência, e vocês eram filhos da ira como os demais. Morte espiritual, morte física e morte eterna. E o conceito de morte é diferente do conceito que nós costumamos utilizar. Morte não é o ponto final, mas é separação. Separação espiritual de Deus, isto é, o ser humano nasce carecendo de uma obra miraculosa regeneradora em seu coração, fazendo com que ele possa espiritualmente se conectar novamente a Deus. Separação física. A morte física, ela é esse momento em que esse elemento tão complexo que é o ser humano, ou seja, foi formado do pó da terra, mas também foi colocado nele um fôlego de vida. O material e o espiritual é separado e o corpo volta ao pó de onde veio, conforme diz o livro de Eclesiastes, mas o espírito volta a Deus, aquele que o criou. Isso é, aqueles que são salvos, enquanto Cristo não volta, para o estado intermediário, o céu, mas aqueles que são perdidos, que não conhecem a Cristo, para um outro destino que o próprio Senhor Jesus Cristo disse muito, o inferno. Mas também existe a morte eterna, que é a condenação eterna. Não é a separação em termos absolutos de Deus, porque Deus é onipresente e Deus se faz presente inclusive no inferno. Ele é onipresente. Está em todos os lugares. Mas é se desfrutar da ira e do juízo de Deus, uma existência continuada numa condição de juízo, longe daquele relacionamento pactual, alegre, o qual o homem desfrutava no princípio, quando Deus o fez. Tudo isso, uma consequência do pecado, da desobediência de Deus. Isso porque o homem, sendo uma criatura, necessariamente implica que ele seja um ser dependente daquele que o criou. Mas, por outro lado, tendo sido feito o homem à imagem de Deus, implica que ele possuísse alguma espécie de liberdade. E, no princípio, inclusive, a liberdade que o homem possuía era uma liberdade diferente da que nós desfrutamos hoje. Porque, para falar a verdade, depois da queda, nós somos escravos da vontade, escravos dos pensamentos e dos sentimentos. E até mesmo depois da obra regeneradora, como nós falaremos no próximo vídeo, ainda assim nós, para
podemos escolher ou nos voltarmos a obedecer a Deus, fazemos com muita guerra no nosso coração. Nós lutamos para poder fazer o que é bom, o que é verdadeiro, o que é agradável, o que glorifica a Deus. Mas no princípio, no Jardim do Éden, aquilo que nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, o ser humano desfrutava de um relacionamento perfeito com Deus. Não havia crise em seu coração para obedecer a Deus. Na verdade, ele nunca havia experimentado o pecado. Ele vivia completamente para a glória de Deus. Até que então, no capítulo 3, nós vemos algo estranho, uma cena estranha. Deus havia dado ao homem uma esposa, uma auxiliadora, que lhe fosse idônea, isso é, foi feita igualmente em dignidade, em natureza, embora possuísse aspectos complementares para que fosse ao homem uma auxiliadora. Deus havia colocado o homem no jardim para cultivar e guardar, ou seja, o homem foi feito um guarda do jardim. Deus havia dado ao ser humano, homem e mulher, o dever de subjugar a criação, todos os animais selváticos e todo tipo de animal. Nessa cena, no capítulo 3, o guarda não está presente. Quem responde não é o homem, mas é a auxiliadora. E agora, aparentemente, não é o ser humano que exerce influência sobre o animal, mas é um animal exercendo influência sobre o homem, o que nos é estranho, porque aquele animal, que de acordo com o texto bíblico era um dos mais sagazes da criação, é visto falando, e animal não fala. O que demonstra que aquela criatura não era somente um animal, mas conforme nós vemos no restante das Escrituras, era um ser espiritual chamado Satanás, o pai da mentira, o enganador, aquele que se opõe a Deus. E ali, Satanás semeia no coração de Eva a primeira contradição, questionamento da palavra de Deus. Satanás coloca dúvidas àquilo que Deus havia dito. Satanás literalmente contradiz aquilo que Deus havia dito, porque Deus disse que de todas as árvores do jardim poderia o homem comer, mas do conhecimento do bem e do mal, não. Mas Satanás disse, não, de forma nenhuma. Porque no dia em que você comer desse alimento, certamente nesse dia você vai se tornar semelhante a Deus. Veja que ironia. O homem foi feito à imagem de Deus. E agora a tentação é se tornar mais do que era. Se tornar conhecedor do bem e do mal, como Deus é. E quais são as consequências, meus irmãos, de uma meia-verdade? O homem se tornou conhecedor do bem e do mal? Se você avançar um pouco o texto, você vai ver que o próprio Deus reconhece que sim. Isso se torna o motivo dele ser privado da árvore da vida. Mas de forma diferente da qual Deus é. Um exemplo para ilustrar isso. Um dos grandes teólogos do nosso tempo, D.A. Carson, conta o testemunho pessoal da sua família, em que a sua esposa sofre com câncer e sofreu durante muitos anos, desprendendo tempo, recursos, sofrimento, passando em diversos médicos para conseguir lidar com essa doença. Aquela mulher conhece o que é o câncer. Já agora, os seus médicos, aqueles que os atenderam, alguns desses eram doutores, eram homens estudiosos que tinham uma vida, uma carreira de estudo e que estudaram o câncer a vida inteira. Homens que conheciam o câncer, só que conhecimentos totalmente diferentes. Aquela mulher conhece na pele, aquele doutor conhece da parte de cima. É óbvio que Deus conhece o bem e o mal porque Ele é Deus. Deus está em todos os lugares, Deus sabe todas as coisas, Ele é a origem de tudo. Mas não porque Deus seja mau. Pelo contrário, em Deus não existe mal algum. Mas agora, o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, passa a conhecer o mal na sua pele. Ele passa a conhecer o mal na sua vida, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, na sua vontade, e logo tenha desobedecido a Deus. O texto bíblico no capítulo 3 demonstra
que aquele ser humano passa a experimentar algo que não fazia parte da sua vida. O medo, porque eles descobrem que estão nus. Aquele sentimento de pureza que havia entre Adão e Eva, de poderem estarem nus um na presença do outro e ainda assim não se envergonharem, passou. E eles, além de terem medo, eles passam a experimentar a vergonha. Estão envergonhados um diante do outro e principalmente envergonhados diante de Deus, o que faz com que eles fujam. E eles passam também a experimentar a culpa. A culpa, a certeza da transgressão, a certeza inclusive das consequências. Porque Deus havia falado de que quando eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. E agora eles sabem aquilo que vai acontecer com eles. E Deus vai ter com o primeiro casal, na viração do dia, como ele sempre fazia todos os dias, mas agora aquele casal está escondido da presença de Deus. E a partir desse momento, a Bíblia vai demonstrar, capítulo 4 de Gênesis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que o pecado começa a demonstrar o seu poder sobre o homem. Um irmão matando um outro irmão. Um homem que se orgulha de matar outras pessoas. Inclusive, de ter mais de uma mulher. E o pecado que sai de pecado individual. Na Torre de Babel, nós vemos um sistema corrupto de pecado, onde não mais o homem vive para a glória de Deus, mas ele constrói uma torre que tem como objetivo atingir os céus e que demonstra um tratado de independência de Deus, a qual não mais é o nome de Deus glorificado, mas é o nome do homem. Tornemos célebres o nosso próprio nome. Deus que havia criado o homem para se espalhar sobre a terra e aonde o homem estivesse, o seu nome seria glorificado. Agora nós vemos esse homem fugindo, e como foi o caso inclusive de Caim, construindo uma cidade, colocando nessa cidade o seu próprio nome, ou o nome do seu filho, e assim por diante. Não é mais o nome de Deus sendo glorificado, mas é o próprio nome do ser humano sendo glorificado. E é por isso que nós estamos do jeito que estamos. É por isso que o mundo está do jeito que está. Mas esse não é o ponto final. Deus coloca uma vírgula nessa história. E nós falaremos disso no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até mais.